Então, galera, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho aí sobre exercícios da sua apostila, tá? O primeiro exercício, vamos ver até quanto a gente consegue resolver. Bem, a gente está vendo aqui no primeiro exercício que a gente tem uma figura, um quadriculado aqui, tá? E onde eu tenho alguns vetores desenhados. O que esses vetores são iguais? Em sua direção. Todos têm a direção horizontal. Tá legal até aí? Então, todos têm uma soma vetorial mais simples de se resolver. Todos estão na horizontal, tá? Alguns estão com sentido para a direita, que é o A e o B, e outros com sentidos para a esquerda, que é o C, D e o E. Legal? E cada quadrinho desse aqui, eu vou atribuir um quadrinho desse, o lado de um quadrinho desse, contendo uma unidade de medida. Tá legal? Então, cada lado desse quadrinho aí, desse quadriculado, tem uma unidade de medida. Então, quer dizer que o vetor A, ele está na direção horizontal, o seu sentido é para a direita, e quantas unidades ele tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de medida. Ok? Então, o vetor A já definimos como 6. E o vetor B, meus amigos, ó, também na horizontal, direção horizontal, sentido para a direita, tá? E 4 unidades de medida. Beleza, né? O vetor C na horizontal, porém o vetor C aponta para o outro sentido, né? Então tem 3 unidades de medida, mas agora o sentido dele é contrário de A e de B. O vetor D, também na horizontal, sua direção horizontal, só que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida. E por fim, galera, o vetor E está na horizontal e tem 1, 2, 3, 4 unidades de medida. Tá legal? Então já definimos aqui o módulo, né? O valor numérico dos nossos vetores, ok? E vamos resolver para cada caso aqui a soma vetorial, né? Qual o módulo do vetor R, que é chamado vetor resultante. Tá legal? Vamos começar por aqui mesmo, porque senão não vai dar espaço, tá? Então aqui está a letra A. Na letra A, pede-se que somamos os dois vetores, o vetor A e o vetor B. Então, essa soma vetorial vai acontecer assim, ó. O vetor resultante vai ser o vetor A, e aqui vai um ponto muito importante. Nós vamos definir a orientação para todos os vetores aqui dentro. Talvez a apostila tenha resolvido de um jeito diferente, tá? Mas vamos definir que todos os vetores que apontarem para a direita têm uma orientação positiva. E todos os vetores que estão apontando para a esquerda têm uma orientação negativa. Então, o vetor A, que aponta para a direita, tem uma orientação positiva. Assim como o vetor B, que também tem uma orientação positiva. Tá legal? Então, vamos calcular esse vetor resultante. Prestem bem atenção agora, que é um negócio muito complexo, hein? Então, tá aqui, ó. Nosso vetor resultante tem módulo igual a 10. Um negócio muito difícil, ok? Requer um estudo muito avançado. Tá legal? Então, tá aí o nosso vetor resultante, é o resultado desses dois vetores, ele é igual a 10. Mas prestem atenção, brincadeiras à parte, a gente tem aqui um vetor resultado, que é o resultante dos dois. Se eu fosse desenhar, teria que ser um vetor aqui, ó. Eu não vou desenhar aqui, não, vou desenhar assim, ó. Teria que ser um vetor somado os dois tamanhos de A e de B. Tá legal? Ele tem que ser maior do que os dois vetores, porque ele é a soma. E outra coisa importante, ele é positivo também, agora é o mais importante, ele é positivo também, porque ele herdou as características do vetor de maior intensidade. Quem tem maior intensidade? É o vetor A, ele mede 6. Então, o vetor resultante, ele é positivo, porque o vetor A, que tem maior intensidade, porque mede 6,
também tem um sinal positivo, ok? Meus amigos, como é que foi nessa aí? Um grau de dificuldade absurdo, né? Tranquilo nessa? Reajam aí, por favor. Foi tranquilo? Suave, né? Beleza? Vamos que vamos. Vamos para o B, né? O B, ele pede que a gente encontre o vetor resultante entre C e E. Tá legal? Bem, vamos aqui. O vetor C tem uma orientação negativa. Lembra do que a gente falou sobre orientações? A gente já atribuiu no seguinte: quem apontar para a direita tem orientação positiva, quem apontar para a esquerda tem uma orientação negativa. Tá? Então eu vou pegar o vetor D, que também tem uma orientação negativa. Olha a orientação dele ali, ó, o sinal negativo. Tá legal? E vou somar com o outro vetor. Quem é o outro vetor? É o vetor C, não é isso? É C ou é, galera? Eu não estou conseguindo enxergar direito aqui. Mas eu acho que é C. Não, é E. É, isso aí, Lucas. Então tá aqui, ó. Vou somar com o vetor E. Então o vetor E também tem uma orientação negativa, ele vale 4. Tá legal? Então o nosso vetor resultante... Agora, lembra daquele lance de herdar as características do vetor de maior intensidade? Quem tem maior intensidade? 5 ou 4? Quem tem maior intensidade é o 5. Então, vai herdar as características, ou seja, ele vai herdar o sinal negativo. Então, esse vetor resultante vai ser igual a menos 9. Então, para onde o 5 estiver apontando, o resultante também vai apontar. Tá legal? Então, o sentido do vetor 5 vai ser o mesmo sentido do vetor resultante 9. Ok? Tranquilo nessa, galera? Reajam aí, por favor. Como é que foi? Sávio, Lucas, Maria Eduarda. Ok? A reunião estava bloqueada, coisa esquisita. Será que tem alguém tentando entrar e não conseguiu? Eu, hein? Avisa aí se alguém tiver contato pelo WhatsApp aí na turma, que a reunião estava bloqueada aqui. Eu desbloqueei. Não sei se isso vai mudar alguma coisa. Confesso a vocês que não sei se vai mudar alguma coisa. Tá? Vamos lá. Vamos para o próximo. Letra C. Letra C, ele quer a soma de A. Então, ó, resultante entre A e D. Então, tá aqui a resultante entre A. A tem módulo 6, né? E eu vou somar com quem? Com D. D tem sentido contrário, tá? E D tem módulo 5. Então, a nossa opção aqui de resposta é uma resultante. É uma resultante igual a 1. Percebam que aqui ficou faltando U de unidade de medida, né? E aqui também. Percebam que o nosso vetor resultante realmente herdou as características do vetor de maior intensidade. Vejam que aqui, ó, ele tem sinais contrários. Tá legal? Então vejam que o nosso vetor resultante, apesar de ter um módulo muito pequeno, 1, ele herdou o sinal do vetor de maior intensidade. Então esse resultante aqui, ele vai apontar para a mesma direção de A, só que ele vai ter um módulo igual a 1, ok? Beleza, então, galera? Vai, moçada, fala comigo. Como é que foi até aí? Tranquilo? Podemos ir para o próximo? Tô indo, hein? Beleza. Então tá aqui, ó. C mais D, né? 3 mais 5. Só que eu tenho que lembrar que ambos são vetores de sentido contrário, né? Então aqui, ó, C vale 3 mais
o vetor D, que vale 5. Só que o vetor D, por definição, aponta em sentido oposto. Tá legal? Então, nosso vetor resultante vai ser igual a menos 8. Percebam que ele herdou esse sinal do vetor de maior intensidade, que foi o 5. Tá legal? Então, esse sinal aqui, ó, orienta ele, coloca ele, o nosso resultante, na mesma direção para onde o 5 se encontra. Ok? Beleza? E por fim, galera, letra E. Nós temos aqui o nosso vetor resultante, 3 vetores, né? Percebam que os 3, ó, C, D e E, estão apontando para a mesma direção, né? Então, eu vou ter menos 3 mais menos 5 mais menos 4. Ok? Então, a resposta final vai ser um vetor menos 12. Menos 12 unidades. Então, eu somei 3 vetores apontando para a esquerda, logo eu vou ter um único vetor apontando também para a esquerda, já que todos apontavam para a esquerda. Beleza? E aí, galera, como é que foi até aí? Tranquilo? Foi de boas? Tranquilo, né? Suave. Sussa. Beleza. Sávio, tá vivo ainda? Tranquilão. Quer dar um print nesse caso aí? Esse é da apostila de vocês, hein? Eu vou fazer o 2 agora, hein? Posso? Vou fazer o 2, hein? Já foi pro 2. Ó, o 2, a gente tem 3 vetores, né? A, B e C são representados na figura, né? Já printou? Beleza. Estão representados na figura aqui. Cada lado corresponde a uma unidade. Mesma coisa, né? Então, aqui, eu fazendo merda, ó. Então, aqui, ó, vai valer uma unidade, tá bom? Ok? Bem, a regra para a gente somar vetor é aquela boa e velha regra de juntar origem com extremidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar os vetores A, B e C. Afinal, é isso que ele perguntou, né? É correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo, ou seja, a soma desses vetores tem módulo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar aqui que A tem 3 quadrículas, então eu vou colocar aqui 3 quadrículas para A. 1, 2, 3. Tá legal? Então esse foi o nosso vetor A. Tá legal? 3 unidades que ele tem, né? Vou escrever mais aqui em cima para não atrapalhar. 3 unidades. Esse é o exercício 2, tá? Bem, vou somar com o vetor B. Só que quando eu olho o vetor B, eu vejo que ele está numa diagonal contrária, tá bom? Mas o que me diz a regra? Diz que eu tenho que, para somar os vetores, juntar a origem com a extremidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar a origem com a extremidade. Eu vou juntar a origem de B com a extremidade de A. Desse jeito, ó. Ok? Então, tá aqui o nosso vetor B. Tá legal? Eu juntei a extremidade de A com a origem de B. Eu posso até continuar esse raciocínio. Vou desenhar até com outra cor aqui, ó. Vou fazer o C.
Eu vou pegar a origem de C, vou pegar a origem de C e vou juntar com a extremidade de B. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso vetor C em verde, nosso vetor B em azul e o nosso vetor A, que tem 3 unidades. Tá legal? A pergunta que ele faz é: qual é a soma entre eles? A soma entre eles está aqui, ó, que é a resultante entre eles. É o vetor que liga a origem de tudo, que é A, com a extremidade de tudo, que é C. Esse é o nosso vetor resultante. Vou colocar ele um pouquinho maior. Ó. Esse é o nosso vetor resultante. Ele ligou a origem de tudo, que foi A, com a extremidade de tudo, que foi C. E quanto vale esse nosso vetor? Quantos quadrinhos ele tem? Ó, ele tem um quadrinho, ok? Então, a resposta correta, letra A. Como é que foi nesse aí, gente? Ligar sempre a origem com a extremidade, valeu? Foi, gente? Como é que foi? Reajam aí. Maria Eduardo, ok. Sávio, Lucas, vamos lá, Lucas, ok. Sávio tá ok, beleza. Beleza, moçada. Vamos ver mais um aqui. Ver se dá tempo de mais um. Esse aqui, 3 é muito fácil. Ih, ficou faltando aqui. Vamos resolver esse aqui, o 7. Tá? Vamos resolver o 7. Nobres, percebam o seguinte, que eu tenho o vetor F1 e o vetor F2 na mesma direção, só que em sentidos contrários. Então já dá para a gente pensar numa resultante entre eles, não já dá para pensar? Se tem sentidos opostos, eu vou considerar o F2 com sentido positivo e o F1 com sentido negativo. Tá legal? Então tá aqui, ó. Esse é o nosso vetor resultante. Como calcular esse vetor resultante? Esse R aqui, ó. Vou botar R1. Foi fácil. Se você pegar 60, que está no sentido que eu adotei como positivo, e subtrair de 20, que eu adotei sentido contrário, né? É o sentido de F1. Então eu tenho aqui o nosso vetor resultante, que foi 40 newtons. Agora, percebam que ele é positivo, por quê? Porque ele herdou as características do vetor de 60 newtons, ok? Então, por isso que ele também foi positivo. Tá legal? E aí, gente, como é que foi até aí? Tranquilo? Beleza? Posso continuar? Vamos lá que tá acabando, galera. Vamos me derrubar, hein? Beleza, né? Bem, o vetor F3, a gente não mexeu nele. O vetor F3, a gente deixou ele de boa ali, quietinho na dele. Então, vamos desenhar ele aqui, ó. Vou desenhar até com outra cor. Tá aqui. E ele tem valor igual a 30. Agora que eu tenho uma outra regra para somar esses vetores, porque eles não estão mais na mesma direção. Agora eu tenho que gerar as projeções deles nas extremidades. E a primeira projeção, vou aproveitar a régua desse jeito, está aqui, ó. Essa é a projeção do vetor 30. É o vetor 30 projetado na extremidade do R1. Eu vou colocar pontilhado aqui para você entender que ele não está aqui. É só a projeção dele. Tá legal? A mesma coisa vai acontecer se eu projetar o vetor R1.
tem valor igual a 40. Eu vou colocar ele pontilhado, porque ele não está aqui realmente. É só a projeção dele, tá legal? Eita, olha a merda que eu fiz, ó. Rapaz, o computador tem vida própria. Ele decide algumas coisas por mim. Pronto, voltamos aqui. Então vamos pegar de novo essa régua aqui. E vamos lá. Vamos gerar. Eita ferro. Volta aqui, filhão. Essa briga tá feia, né, gente? Aqui. Ó, pontilhado, porque é a projeção do vetor. Tá legal? Vamos agora, então, ligar a origem dos vetores com a extremidade dele. Esse é o nosso vetor resultante. Você vai perceber que, olha que nossa sorte, esse nosso vetor resultante, ele calhou de ser a hipotenusa do nosso retângulo, do nosso triângulo, né? Retângulo, do nosso triângulo aqui de baixo, tá? Então, esse R aqui, ó, olha que sorte a nossa. Calhou de ser a hipotenusa desse triângulo formado aqui, ó. Tá vendo esse triângulo formado aqui? E a gente sabe calcular a hipotenusa através do teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a 30, que é um dos catetos, ao quadrado, mais 40, que é esse lado aqui, que é a projeção, ao quadrado. Ok? Então, esse R aqui vai ser igual a raiz de 2.500. Quem já sabe aí o triângulo pitagórico sabe o que eu estou falando, né? Triângulo 3, 4 e 5, não é? Então, isso aqui vai dar igual a 50. Ok? 30, 40, 50, ok? 3, 4 e 5. Beleza? Então, opção correta aqui, letra D. Como é que foi aí, galera? Tranquilo nessa? Beleza? Só para terminar aqui, para a gente não ficar de bucha com a 8, já que ela está aqui, ó. Ele quer aquela que contiver apenas grandezas vetoriais. Massa e tempo não são vetoriais. Tempo e temperatura não são vetoriais. Ok? Massa não é vetorial, nem trabalho. Trabalho é energia. Ok? Agora, velocidade, força e deslocamento, aí sim são grandezas vetoriais. Pronto. Beleza? Como é que foi nisso aí, gente? Foi tranquilo? Foi de boas? Querem dar um print aí nessa brincadeira aí? Beleza, Maria. Então eu vou cancelar aqui. Nossa, interromper. Meus amigos, na semana que vem, já estamos 2 semanas falando de vetores. Na semana que vem vou caminhar um pouco mais, tá legal? Vou entrar com uma matéria nova aí no nosso encontro, ok? Beleza, gente. Um abraço para vocês. Boa semana a todos, bons estudos e até a próxima. Valeu? Fui.